Fala galera, nessa semana a gente teve uma entrevista com um super convidado, juntamente com o timaço da Gazeta, e o convidado eu tenho certeza que vocês conhecem, ele que é um dos ídolos, está se encaminhando para ser um dos grandes ídolos do Clube de Regatas Brasil, ele que é um dos destaques na temporada, dentro e fora dos gramados, e eu acredito que vocês já sabem quem eu tô falando, ele que vem agarrando tudo na temporada. O goleirão Matheus Albino deu uma entrevista ao timaço da Gazeta e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de quem é Matheus Albino, o que ele vem fazendo dentro do CRB, como que ele se prepara e quais são as expectativas dele nessa temporada. E vamos começar do começo. Primeiro a gente soube um pouquinho mais de onde ele começou, né? Como foi todo esse início dele dentro do futebol, qual foi o seu primeiro clube e toda a trajetória dele no CRB. Vamos acompanhar. Eu sou nascido e criado lá em Curitiba, Paraná. Comecei minha carreira lá nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na verdade, antes disso, tive uma passagem ali no Trieste, que é um clube amador lá da cidade. E de lá, acabei indo lá para o Atlético Paranaense. Tinha alguns preparadores de goleiro lá do Trieste que acabaram indo para o Atlético. Gostavam do meu trabalho na época, né? Acabei indo para o Atlético. Fiz praticamente o restante das categorias de base no Atlético Paranaense. E logo em seguida fui para o Joinville. Peguei o finalzinho ainda de sub-20 lá no Joinville. O pessoal lá acabou me subindo pro profissional logo que eu cheguei. E foi onde estrei profissionalmente lá no Joinville. Sou muito grato ao clube lá, à cidade também. Então, saindo do Joinville, fui para Londrina. Pude jogar uma Série B lá pelo Londrina em 2019. E em 2018 eu já estava indo para lá. Saí do Londrina, fui para o Azerbaijão. Tive uma experiência internacional, assim, uma experiência muito bacana. Pude ficar uma temporada lá no Azerbaijão, jogar o campeonato nacional lá. Uma experiência bem legal, assim, e logo em seguida voltei lá do Azerbaijão novamente pro Londrina, fiz uma Série B lá em 2022, Londrina acabei indo pro Botafogo de Ribeirão em 2023, onde eu pude fazer uma Série B completa, uma Série B boa, lá pelo Botafogo, e que me possibilitou a vinda aqui pro CRB, né, no final de 2023, ali para a temporada já de 2024, e estamos aqui até hoje. Pois é, o Matheus Albino já com 2 temporadas representando e vestindo a camisa do Clube de Regatas Brasil. E a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar, sobre essa vontade de permanecer dentro do CRB e toda essa questão de contrato. Quem fez essa pergunta para ele foi o Iverson Fernandes, o setorista do CRB. E a gente está com essa curiosidade, vamos ver o que o Matheus Albino falou. Será que ele quer ficar no Galo? Todo mundo sabe aqui que eu gosto muito do clube, né? Não só do clube, mas da cidade, da torcida também, que me abraçou desde o momento que eu cheguei aqui. Então, e essas questão extra-campo, enfim, questão contratual, tenho contrato até final do ano que vem aqui, né, e se essas questões de proposta que acabam chegando, enfim, isso todo mundo sabe que quando acontece uma pergunta como essa, eu respondo praticamente da mesma maneira, que eu deixo para o pessoal que gera minha carreira cuidar dessas questões, né, contratuais, e se chega a proposta, enfim, e eu procuro focar somente no campo, né, procuro focar 100% nos treinamentos, nos jogos. A gente tem um jogo importante agora no sábado, pela Série B fora de casa, então foco total nessa semana de trabalho, nesse jogo. E não é segredo também, né, quando o pessoal pergunta de projeção de carreira, enfim, quais são os planos, os sonhos, tem o sonho de jogar a Série A, né, e sempre é uma pergunta que todo mundo faz, acaba fazendo, e eu também tenho o sonho de jogar a Série A, e eu sempre respondo também por que não jogarmos juntos, né? Seria um sonho para mim também estar podendo levar o CRB para a Série A. Então, o objetivo desse ano, dessa temporada é esse, e a gente vai trabalhar firme para quem sabe, conquistar esse objetivo. Pois é, essa é a progressão de carreira do goleirão Matheus Albino, ele que falou do desejo dele de continuar dentro do Clube de Regatas Brasil. Como eu falei, vem sendo o destaque dessa temporada, vem representando muito as cores do CRB, e ele falou também dessa responsabilidade dele, né? Afinal, o Clube de Regatas Brasil tem esse histórico de ter grandes goleiros defendendo e fechando tudo gol, e o Matheus Albino vem se encaminhando para ser um deles. Então ele falou sobre essa responsabilidade que ele vem tendo, e um dos destaques inclusive dessa temporada dele, que é pegar pênaltis. Vamos saber como é esse preparo também do Matheus Albino para poder estar fechando o gol até nas penalidades. Bom, a questão do pênalti, né, ela é um pouco diferente, porque é meio difícil de se treinar, assim. A gente às vezes acaba treinando a questão do pênalti com a equipe mesmo, né, com os batedores oficiais ali que vão treinar,
ou se tem alguma disputa de pênalti que possa acontecer, a gente acaba treinando junto com a equipe também. Mas é uma questão que eu falo assim, a análise de desempenho do clube também, ela tem um grande papel nessa parte, né? Todo jogo a gente recebe lá aquele material pré-jogo dos possíveis batedores da equipe adversária e a gente faz a nossa análise, né? Que canto que ele tem preferência para bater, se tem algum lado específico que ele utiliza, se o time está perdendo, se tem um lado de segurança, né? Mas acontece que na hora do jogo, nos momentos decisivos, tem também a leitura do goleiro e um instinto ali na hora, né? Nesse último jogo agora contra o Remo, o batedor do Remo, na nossa análise, ele tinha batido somente pênalti cruzado, que era o canto de segurança. Só que na hora do pênalti ali, tem aquela troca de olhares, né? Aquela encarada. Eu estava percebendo que ele estava olhando bastante pro cruzado, assim, pro lado que ele bate normalmente. E eu pensei, pô, acho que ele vai estar tentando me enganar ali, que ele vai bater cruzado e acabar virando o pé. Então, pude fazer essa leitura na hora, né? Então, acho que no pênalti tem essa mistura de análise de desempenho do clube com o instinto e a intuição ali do goleiro, né? Que é na hora importante também, né? Nessa hora do pênalti. Gratidão total ao reconhecimento da torcida com o nosso trabalho dentro de campo, né? Que para mim é o principal, tá fazendo o melhor para o CRB dentro de campo. Mas uma coisa assim que eu fico até emocionado assim de falar é esse reconhecimento fora de campo. Às vezes a gente encontra o pessoal na rua, o pessoal vem parabenizar pelo trabalho, enfim. E essa troca de carinho com a torcida é muito, muito especial, sabe? Aumenta a responsabilidade? Também, com certeza, né? Você se sente assim, poxa, eu não posso errar, não posso decepcionar essa galera todinha que me tem como ídolo, que me admira. Isso. Mas quando o momento é bom, quando a fase é sempre boa, né? Uma coisa que eu falo é que tem que trabalhar mais ainda. A gente tem que trabalhar e fazer mais ainda. Contra os números não tem argumentos. Nesse último histórico a gente vê o Matheus Albino fechando com toda certeza o gol. Os últimos jogos do CRB, inclusive, ele que vem defendendo as penalidades durante os 90 minutos, foi um dos responsáveis por garantir a classificação do CRB contra o Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, realmente, nas penalidades, o Matheus Albino se garante. Parando um pouco de falar somente sobre a carreira dele, o Matheus Albino comentou também sobre esse momento que o CRB vive, nessa valorização do elenco e também das motivações que os atletas estão tendo para essa temporada. A gente teve um começo de temporada do CRB que não foi brilhante, mas que a equipe conseguiu superar isso, conseguiu evoluir e hoje vem disputando grandes campeonatos e vem fazendo também excelentes jogos. Vamos ver a fala do goleiro Matheus Albino. Eu acho que um ponto importante desse elenco é a união, sabe? União e solidariedade do elenco com os companheiros, né? A gente sabe que para chegar longe numa Série B, a gente demanda de um elenco, né? E desse elenco estar unido, está sempre torcendo um pelo outro, está trabalhando um pelo outro, né? E isso eu vejo de muito especial dentro desse elenco, que é essa união e solidariedade entre nós mesmos, né? Dentro de campo ali, fora de campo também. Se acaba entrando um companheiro ali na hora do jogo, ele faz um gol ou algo decisivo na partida, todo mundo comemora e todo mundo está torcendo para todo mundo. Isso eu acho que é de suma importância para a gente conquistar o sucesso nessa temporada. E eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curiosa de todo esse preparo que ele vem falando, principalmente nas penalidades. E falando exatamente sobre isso, foi questionado também sobre essas defesas difíceis, que o Matheus Albino ele é conhecido por fazer essas defesas difíceis, tanto dentro dos 90 minutos, tanto dentro das penalidades. E ele mencionou também um pouquinho de como é essa preparação dele para poder estar defendendo o gol. Como é que é a técnica, como é que funciona esses treinos dentro do Clube de Regatas Brasil e toda essa questão da concentração que ele pontuou, que é um fator fundamental para ele realizar essas defesas difíceis. E, inclusive, ele falou até da defesa do Neymar no jogo contra o Santos aqui no Rei Pelé. E aquela jogada do Neymar, ele é uma jogada típica dele, digamos assim, né? Ele entra conduzindo ali rapidamente dentro da área, com a perna direita, e ele mira esse espaço ali, bem no meio da perna do zagueiro, né? Para acabar surpreendendo o goleiro. E ali, acho que junta a questão do treinamento, só que a questão também da concentração do jogo, né? Você está na concentração máxima do jogo e acaba fazendo coisas que só na hora do jogo a gente consegue fazer, às vezes, por causa dessa concentração máxima. Até falei numa entrevista após o jogo, me perguntaram da defesa, parece que fica em câmera lenta, assim, e a gente consegue fazer a reação e fazer a defesa.
E agora, um momento fofura e um momento de surpresa. O Iferson Fernandes, o setorista do Clube de Regatas Brasil, aqui da Gazeta, mencionou e fez uma surpresa, preparou todo o momento para o Matheus Albino, uma fala da esposa dele e da filhinha, falando sobre essa inspiração que tem no pai. E também a gente já trazendo juntamente uma outra resposta do Matheus sobre como vem sendo esse apoio familiar. Ele mencionou que vem sendo muito feliz dentro do Clube de Regatas Brasil e ele também sente, né, muito feliz com a forma com que tanto o clube, tanto a torcida abraçaram a família dele. Eu tô aqui para falar um pouquinho do Matheus Albino como pessoa. Uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver diariamente. É extremamente gentil, doce, humilde, inteligente. E que eu tenho, assim, total privilégio mesmo de conviver. Eu amo passar os meus dias com ele. Eu admiro muito, tenho muito orgulho do que ele tem feito. Tudo que ele faz dentro do campo é reflexo da pessoa que ele é, né? Uma pessoa que luta. E eu não tenho nem o que falar, assim, nem o que dizer. Eu vou estar sempre lá na primeira fileira, a ser a primeira a torcer, porque nesses 13 anos que a gente tá junto, assim, foram anos de muita luta. E eu morro de orgulho da pessoa que ele é. Então, vamos lá, meu amor, vamos lá, que vai dar tudo certo. E eu vou estar sempre do seu lado. Você é meu herói. Você é meu herói. Eu te amo. Eu te amo. Não tem carinho melhor do que Rapaz, dessa pegaram pesado dessa. nessa. Não tem. Eu quero quebrar o homem, né? Com certeza, a torcida, sempre que eu falo da torcida assim, é sempre muito especial, sabe? Porque eu sempre falo que desde que eu tava quando eu assinei aqui, começou aquela postar em redes sociais, enfim, todo mundo me abraçou com muito carinho, sabe? Mandando mensagem, pô, seja bem-vindo ao Galo, seja bem-vindo ao CRB, que seja uma temporada muito boa. Então, desde o começo, essa relação com a torcida foi muito boa, sabe? E poder estar presente no estádio, poder fazer um bom jogo lá no estádio e a torcida poder, grita nosso nome ali, né, na hora depois do jogo ou na hora que a gente faz alguma defesa e as três, na verdade, né, poderem estar junto lá e sentir essa energia é muito especial, sabe? Muito especial. Só tem a agradecer. E recentemente o Matheus Albino atingiu um marco. Após o jogo contra o Remo, em que o goleiro, além de fazer uma belíssima partida, ele também defendeu o pênalti dentro dos 90 minutos. Após o fim do jogo, onde é divulgado as notas, né, do desempenho de todos os atletas, o Matheus Albino simplesmente ganhou nota 10. Isso diz muito sobre o trabalho que ele vem sendo feito. E ele comentou, né, sobre como foi para ele receber essa nota 10. E ele até brincou falando que superou a sua própria marca, que ele já tinha atingido uma nota altíssima no Brasil, e inclusive esse 10 que ele ganhou foi a maior nota mundial. Acompanhei pós-jogo, né? Ela tava, se eu não me engano, em 9.6, 9.7, alguma coisa, se atualizou pro 10, né? Então, conseguimos fazer uma partida nota 10, foi até uma brincadeira que a gente fez depois do jogo lá com a minha esposa ali, pô, amor, você conseguiu superar a sua própria nota, né? Porque na outra partida lá, não lembro a nota exatamente, mas foi uma nota boa também, um 9.4, algo assim. Daí ela chegou depois do jogo, pô, amor, parabéns e tal, pô, que legal, você conseguiu superar a sua própria nota. O Matheus Albino também falou, e mencionando a temporada atual do Clube de Regatas Brasil, como vem sendo esse trabalho extra-campo, né? A gente sabe do bom desempenho em que o atleta, juntamente com seus companheiros, tem durante os 90 minutos da partida, mas também foi mencionado e também foi questionado sobre como que funciona esse pré e pós, né? Como é que tá o ambiente do Clube de Regatas Brasil para projetos como esse, e também como é que o Matheus está imaginando essa projeção dele dentro do CRB. Será que ele imaginava que no momento que ele começou a vestir a camisa do Clube de Regatas Brasil, ele ia chegar tão longe? Sabia da responsabilidade de tá assinando com o CRB, né? E eu sabia dos objetivos do clube, né? Que tinham os objetivos de acesso na época, né? Também no ano passado. A gente sabia que tinha que passar as fases da Copa do Brasil, né? Campeonato Alagoano. E eu tinha em mente esses objetivos do clube. Trabalhar a melhor maneira possível para ajudar a conquistar esses objetivos, né? E não esperava que fosse assim, como é que eu vou botar em palavras? Crescer assim da maneira que a gente conseguiu crescer, né? Trabalhando e demonstrando dentro de campo. Então foi uma surpresa assim muito maior assim do que eu imaginava, sabe?
Lógico que a gente sempre trabalha, sonha e busca para conquistar as melhores coisas possíveis, né? Então, mas assim, não imaginaria que ia ser do tamanho que foi e do tamanho que vem sendo, né? Graças a Deus por isso é o trabalho também. Então, só tenho a agradecer desde que o momento que eu assinei aqui, o CRB, a oportunidade de estar mostrando meu trabalho aqui. Não, se não tivesse trabalho extracampo, questão da família, seu suporte também é importantíssimo demais, né? E esse trabalho que é feito no dia a dia, se não fosse essas questões aí, é difícil dentro de campo, não reflete, né? Então a gente fazendo tudo, trabalho bem feito, tudo certinho, vai refletir positivamente dentro de campo. E uma pausa no futebol, né? Já falamos muito sobre o grande atleta que é o Matheus Albino, mas ficou o questionamento, como é que é o Matheus Albino fora das 4 linhas? Será que ele gosta de outros esportes? O que mais ele gosta de fazer? E as respostas vão ser surpreendentes. Até estilo musical favorito saiu nesse papo. Sou um cara muito simples, assim. Um cara bem família, tempo livre eu gosto de aproveitar com a minha família ali, né? Eu gosto de tocar guitarra, tem meu hobby ali. Olha aí, tá vendo aí? Gosto de tocar guitarra, podia ter trazido hoje, né, na verdade. Inclusive, tem até um torcedor que perguntou sobre esse assunto. De onde vem essa paixão pelo rock? Porque normalmente o jogador gosta mais de pagode, de funk, e você gosta do rock, né, do heavy metal. A influência do meu pai. Meu pai gostava muito, gosta muito, né, de Paralamas do Sucesso. Ele gosta mais de um rock nacional, digamos assim, de um skunk, né. Mas eu acho que veio dele, assim. Eu comecei quando era criança, a gente saía para comprar as coisas pro churrasco de domingo, ele colocava lá, era até, agora eu vou parecer velho, né? Era até fita, era fita. Você também que gosta muito de praia, que você também, o que você faz lá na caiaque, caiaque, como é que você anda? Não, eu gosto de surfar, Surf? Fazer surf. Gosto de surfar bastante. Qual é a sua praia preferida para surfar aqui? Aqui eu já surfei, eu gosto de vez em quando eu vou ali em Cruz das Almas, que ali é um pouquinho, as ondas quebram um pouquinho mais perto da areia, tem que remar menos, né? A gente cansa menos. Vai lotar de torcedor do CRB agora, Cruz das Almas. Não, mas faz tempo que eu não vou, tem que ter uma folguinha, né? Você diz assim de folga, você vai pouco, né? É pouco. Acho que esse ano, se eu fui 3 vezes, foi muito, assim. Quando tem folga e... Tem muito tempo não, né? E daí também, quando coincide uma folga, num dia de semana, para dar pra Ana ir pra escola e daí a Camila conseguir ir comigo, né? Pois é, quem diria, Matheus Albino também curte dar uma surfada, também curte escutar muito rock brasileiro. Realmente a gente conhecendo um pouco mais desse paredão do Clube de Regatas Brasil. E agora voltando pro futebol e voltando a falar de CRB, foi mencionado também, foi questionado pro Matheus sobre essa questão de liderança do grupo, né? A gente vê que o CRB ele teve toda uma modificação dentro desse elenco, uma renovação do elenco para essa temporada de 2025, e o Matheus Albino, juntamente com outros atletas, foram uns desses que permaneceram, né, que já vem fazendo mais temporadas, mais tempo vestindo a camisa do Clube de Regatas Brasil, e foi questionado sobre a questão de liderança, né? Quem são os líderes, quem são os atletas que chamam essa responsabilidade, tanto dentro de campo, tanto nos treinamentos e até nesses momentos de lazer, né? Vamos ver aí a resposta do goleiro Matheus Albino. A gente sabe da importância dessas lideranças dentro do grupo, né? E eu tento ser um cara de puxar todo mundo para cima, sabe? Tem momentos na temporada que não são momentos bons, né? Isso todo clube passa, toda equipe passa, né? E eu tento ser esse cara que nesses momentos ali vai estar ajudando a galera a levantar, porque hoje a gente sabe da importância. Isso que é o cara que é bom de vestiário. Bom de grupo. Né? Quem diz que o cara é indispensável no vestiário. Além de você, quem forma o grupo, que sempre tem 2, 3, 4 jogadores que formam um grupo de liderança do clube. Só além de você, quem mais lá? Eu brinco com o Matheus Ribeiro, né? Que ele é o mais velho do grupo, né? Ele vai ficar bravo comigo agora, que eu fico brincando com ele por causa disso aí, né? Mas o Matheus Ribeiro, com certeza, é uma liderança também, não só técnica também, mas dentro da equipe, do grupo. O Segovia é nosso capitão. O Vitor Caetano, ele é um cara muito importante para nós ali dentro do grupo, cara. Ele é um cara sensacional, assim. Tá sempre trabalhando bem, tá sempre de bem, assim, com a gente, com todo mundo, sempre também ajudando a levantar todo mundo. E o GG também. O GG é um cara, assim... O GG, ele é um pouco mais da dele,
mas ele é um líder técnico também dentro de campo. Então, Falando também dessa liderança e puxando também, né, para uma perda que o CRB acabou tendo, que foi a perda do alemão, né, o zagueiro alemão que sofreu uma lesão. E o Matheus Albino comentou como foi para ele, né, porque também fecha esse sistema defensivo do CRB. E aí ele mencionou como foi essa perda do alemão, que estava fazendo uma dupla encaixadíssima com o Segovia. Realmente era uma dupla que tinha um entrosamento ali perfeito, estava defendendo tudo juntamente com o Matheus para a equipe do CRB. E ele mencionou como foi a perda do alemão, como é que a equipe sentiu e como ele enxerga essa nova fase também desse grande zagueiro do CRB. A lesão do alemão ali, ela foi um momento de divisor de águas do ano passado, né? Pô, ele é um cara sensacional, assim, baita profissional, e dentro de campo não tem o que falar, né, do alemão. Então, acho que a gente sentiu bastante essa saída dele. Infelizmente, aquela lesão era um momento decisivo, assim, do ano para nós, né? E foi um momento triste, assim, da temporada. Não poder contar com ele dentro de campo foi complicado para nós. O CRB pegou uma sequência de jogos Foi. Bem ruim, né? E ele estava encaixadíssimo ali, né, na posição ali. E sempre bem, firme. O alemão é um cara muito firme dentro de campo. E às vezes ele dá umas loucuras que sai pro ataque, né? Eu até brinco com ele, né? Às vezes, ô alemão, às vezes a gente ganha no jogo de 1-0, ele vai. Daí ele tá voltando, alemão, qual foi, né? Daí ele volta dando risada. Você já se arriscou aí pro ataque também em algum momento? Não. Né? Deixo isso pros atacantes. E a pergunta que não quer calar, né? A gente viu toda essa entrevista, acompanhou na íntegra, mas realmente a curiosidade chegou a esse ponto de saber se o Matheus Albino vai ou não fechar uma renovação com o CRB, se ele vai permanecer. É o que o torcedor mais quer. Inclusive, a gente viu essa brincadeira do torcedor, falando: Matheus Albino, eu trago um apartamento para você, eu sou dono de um condomínio, eu deixo você morar aqui. Todos os torcedores do CRB, de forma unânime, todo mundo querendo que o Matheus Albino permaneça dentro do clube. Foi questionado para ele sobre essa possível renovação, se ele quer ficar, se ele tem esse interesse de continuar vestindo a camisa do Clube de Regatas Brasil por muito mais tempo. E ele também, inclusive, mencionou, né, sobre essas expectativas que ele está tendo para mais temporadas. Bom, com certeza pesa a questão familiar também, né? A gente, como eu falei, gosta muito da cidade, está muito adaptado. Minha esposa adora morar aqui em Maceió, muito carinho com todo mundo, né? E planejamento, a Isabela vai ser alagoana. A Ana, a gente já brinca que ela é a Alagoana, né? Ela já tem o sotaquezinho, né? Porque ela vai para a escola, acaba pegando o sotaquezinho aqui de Alagoas. É, cara, muito bonitinho. Depois até a gente brinca com ela ali, né? Mas com certeza pesa, né? Essa questão familiar também. E, como eu falei, questão do CRB procurar renovação, isso eu deixo para o pessoal que cuida da minha carreira, né? Caso ocorra essa procura, lógico que a gente vai acertar certinho, né? Ver essas questões. E tem essa janela que abriu agora dia 1º, só que ela é uma janela curta, né? Acaba, acho que agora dia 10. Isso. E a próxima é daqui um mês, né? Tenho certeza que a gente vai conversar isso. Como eu falei, o pessoal cuida dessa questão e eu foco somente no campo e nos treinamentos. Passando agora o nosso assunto e falando também de um assunto importantíssimo, né? Copa do Brasil, em que não só Maceió pode ver o goleiro Matheus Albino brilhar, mas todas as cidades do Brasil com certeza pararam para ver essa partida entre CRB e Santos aqui no estádio Rei Pelé, e foi questionado inclusive para essa próxima fase, né? A gente viu toda a celebração que foi do CRB após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e após o sorteio em que o clube do CRB vai estar enfrentando a equipe do Cruzeiro também em jogos de ida e de volta. Foi questionado sobre esse adversário, né? Como o Matheus Albino enxerga a equipe do Cruzeiro, como ele enxerga esse jogo também, e inclusive até foi questionado que a gente poderia ter um possível clássico, né, nessa partida entre CSA e CRB, um clássico das multidões, e foi questionado inclusive se tinha esse murmurinho ali nos bastidores, se ele queria um clássico, como é que os jogadores do CRB enxergavam isso também, mas ele falou muito sobre esse próximo adversário do CRB na Copa do Brasil, que vai ser o Cruzeiro. Lógico, o Cruzeiro ele tá vindo num bom momento no campeonato, né? Então, mas nessa fase de Copa do Brasil não tem adversário fácil. Todo mundo que chegou nessa fase da Copa do Brasil chegou por méritos. Então, a gente sabia que poderia vir uma pedreira pela frente, né? Mas a gente tem capacidade para estar avançando, com certeza. A gente vai trabalhar para isso, lógico. Falta um tempo ainda até chegar as oitavas de final, né? E vamos ter vários jogos na frente. Mas pensando lá já, a gente tem capacidade e vai trabalhar para isso. E temos uma vantagem do segundo jogo ser aqui.
A gente sabe que a gente é muito forte jogando em casa, então a gente pode fazer uso e vai fazer uso com certeza dessa vantagem de decidir o jogo em casa. Tinha uma torcidinha para pegar o CSA ou isso não passava pela cabeça dos jogadores? Acho que todo mundo estava na expectativa de saísse um clássico, né? Pô, ia ser um clássico gigantesco, né? E estava na expectativa, né? Todo mundo acompanhando ali, pensando, pô, será que vai vir o clássico? Será que não vem, né? Acabou não saindo. E vamos pegar o Cruzeiro agora, como eu falei, vamos trabalhar e a gente tem capacidade sim de estar avançando. Pois é, como o Matheus Albino falou, né? Nesse momento não tem como escolher, você não escolhe nada e todas as equipes que chegaram a esse momento são muito qualificadas e não tem adversário fácil. Palavras de Matheus Albino. Seguindo, né, foi questionado também sobre essa influência que ele teve ao longo dessa carreira. Ele que já começou querendo ser goleiro, foi questionado quais foram ali as influências iniciais da carreira dele, quem foi o grande nome que acendeu em Matheus Albino essa vontade de ser um paredão. Queira ou não, influencia, né? Um pouco. Um pouco não, bastante, né? Teve momentos ali, só que foi bem no comecinho, quando era lá no Trieste. Comentei com vocês, o Trieste, time amador lá. Chegou um treinador novo, daí ele olhou pra mim e eu era bem menor que os outros. E ele olhou pra mim e falou, aquele ali que é o goleiro, que eu era o titular na época lá, né? Era sub-12. Ele olhou pra mim e falou, aquele que é o goleiro? Ah, não, comigo não vai jogar. Daí pude provar ao contrário para ele no dia a dia nos treinamentos e acabei jogando o campeonato inteiro com ele, né? E quando eu estava para ir para o Atlético nas categorias de base, né? Eles fizeram aquela análise óssea que se faz no pulso para ver se eu tinha potencial de crescimento, porque não tinha chegado numa altura ainda que eles julgavam que era o mínimo, né? Então eles fizeram esse estudo lá, questão de cartilagem óssea, enfim, e deu que eu ia chegar numa altura, né, nessa altura de 1,85, 1,86 e eles acabaram me aprovando, mas só depois dessa avaliação. Quando eu cheguei lá, ele falou, Matheus, você não vai ser um goleiro muito alto, né? O que a gente vai ter que trabalhar com você é essa questão, você tá bem posicionado dentro do gol, né, para poder fechar o melhor espaço possível. Essa tua velocidade e a impulsão são coisas que a gente vai ter que trabalhar bem com você. Então, foi coisas que eu trabalhei sempre muito bem desde categoria de base, desde muito novo. Então, isso ajudou bastante a compensar essa questão da altura. Bom, claro que o goleiro tem que trabalhar tudo que é exigido para a posição. Mas o que é mais trabalhado? O goleiro precisa trabalhar mais dentro disso aí. Lógico que questões técnicas assim são muito importantes, né? Isso na categoria de base, questão técnica tem que ser bem focado. Só que é situação de jogo. Acho que a coisa mais importante assim é se trabalhar a situação de jogo. Chute, cruzamento, bola desviada, que acontece bastante em rebote de escanteio, que acaba desviando em jogador adversário. Eu acho que a questão de situação de jogo é o mais importante assim, para nós. E uma coisa que às vezes não se é muito falado também, mas que é importante é a questão mental. A questão mental assim, tá bem com uma cabeça assim, concentrada no jogo, com uma cabeça boa para jogar, é muito importante. Quando eu já entendi um pouquinho mais de futebol, né? Quando assistia mais, acompanhava mais futebol, um cara que eu gostava muito de ver jogando era o Júlio César. O da Seleção Brasileira. Isso, Seleção Brasileira, Flamengo, Inter de Milão. Eu assistia ele muito na Inter de Milão. Eu lembro que assistia, botava no YouTube assim, montagens de defesas dele, sequência, assistia aquilo ali o dia inteiro. Gostava muito de ver ele jogar. E outro cara que na época acompanhava também, e logo que foi um pouco depois, assim, quando eu também já entendi um pouco mais de futebol, da questão do jogo, era o Casillas, Real Madrid, porque ele é um cara que não é muito alto. Ele foi um goleiro que não era muito alto. Então eu tentava acompanhar algumas características dele para tentar, né, reproduzir, enfim, questões que ele fazia dentro de campo que a altura não atrapalhava ele. Então era um cara que eu acompanhava e admirava bastante também. Agora, falando de Campeonato Brasileiro da Série B, o Matheus Albino ele falou sobre o desempenho do CRB dentro da competição. A gente vê que o CRB ele começou a Série B muito bem, vem brigando aí na parte alta da tabela, e o Matheus Albino falou, né, como vem sendo essa preparação. Ele fez uma análise também, né, do desempenho que a equipe vem tendo no campeonato e dos prospectos, né, dessa vontade que a equipe tem de garantir o grande acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A. O que eu falei, uma pontuação que a gente mira assim é fazer 30 pontos para mais, né? Que é uma pontuação de briga pelo acesso. E lógico que acima de 27 pontos ali já seria uma pontuação boa, né? Mas pensando realmente em segundo turno a gente brigar lá pelo acesso,
30 pontos para mais seria uma pontuação ideal, assim, Então, para encerrar o hoje o primeiro CRB turno. tem um aproveitamento de 60%. 30 pontos ganhou 18, né? Isso. São 60%. Se o CRB mantiver essa média, ele vai chegar com 39 na rodada 19. É 60%, não é verdade? E seria o ideal, né? Seria, eu acho que, o cenário perfeito, né? Se a gente continuasse nessa batida e manter essa média e fechar o turno com 39 pontos, pô, com certeza. Série B é um campeonato duríssimo. Acontece lesão, acontece suspensões, né? E tem que estar com o elenco, com o grupo bom, né? Então, até o segundo turno, ele é sempre mais difícil porque as equipes elas já vão se conhecendo muito bem. E tem equipes que se reforçam também para o segundo turno, então eu sempre vejo que o segundo turno ele é sempre mais disputado. Então, chegar bem para esse segundo turno, sem dúvida, vai ser importante. Nesse primeiro turno, se a gente conseguir fechar com uma pontuação boa, no primeiro turno a gente vai ter 2 vezes que a gente vai jogar fora de casa, né? Isso quer dizer que no segundo turno a gente vai ter 2 vezes que a gente vai jogar 2 vezes em casa, em sequência. Então, se a gente conseguir fazer um primeiro turno bom com uma pontuação boa, tenho certeza que essas 2 partidas em sequência em casa, que vão acontecer 2 vezes no segundo turno, vão fazer diferença para nós. Ainda falando de Série B, o Matheus Albino ele comentou sobre as constantes questões da arbitragem, além do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, em outras divisões também, em outros campeonatos, a gente está vendo que a arbitragem brasileira tem sido um problema, tem sido bastante polêmica, tem sido bastante questionada, e muitos atletas vêm comentando esse assunto. O Matheus Albino não ficou de fora e ele falou qual é a opinião dele, né, sobre essa responsabilidade que o árbitro tem que ter dentro de campo e como tem que ser a postura dos jogadores perante ao juiz. Essa questão de chegar no árbitro em cima dele, né, e o árbitro ele é a autoridade do jogo, ele tem que ser respeitado e a decisão dele tem que ser respeitada na hora do jogo, porque senão vira bagunça, né? Isso não pode acontecer dentro de uma partida de futebol, até fica feio até para o espetáculo, para o pessoal que acompanha e está assistindo o jogo, né? Lógico que tem situações, às vezes, dentro de campo, que os nervos estão à flor da pele, digamos assim, né? Ou a gente vê que às vezes acontece uma questão ou outra não de justiça, às vezes de uma falta de critério, que pode acontecer, né? É por isso que tem um capitão. Exato. Time, ele que representa o grupo, que teve que ir lá para fazer a reclamação em termos, respeitosamente. Eu acho que isso é normal. Agora, é o certo, né? Era o certo. Certo, não é isso? Mas hoje não tem. E quem é a culpa disso? O dirigente, por exemplo, até que o jogador do CRB não faz muito isso, não. A justiça seja feita. Olha, você tem visto muito o time do CRB cercar muito o árbitro de marcações? Não, inclusive eu vejo muito isso do próprio Segovia. Ele, como capitão, ele toma a frente e ele mesmo vai tentar conversar, né? Exato. Ele faz muito bem essa parte. Isso aí não se aplica muito ao time do CRB. Exato. Não é porque é missa de corpo presente, porque você está aqui. Porque é a realidade. Eu não vejo muito o time, mas é a regra geral. Aqui no futebol brasileiro, é uma vergonha. Mas como eu falei, às vezes acaba prejudicando, às vezes não, prejudica o espetáculo para quem está assistindo, né? A questão da partida vai travar um pouco mais o jogo, né? E quem está querendo assistir uma boa partida de futebol, às vezes atrapalha, né, essa questão. Lógico que tem horas que a gente fica, nervoso, às vezes com uma decisão errada, né? Teve aquela questão do pênalti lá contra o Amazonas que eu não achei que foi pênalti aquele lance, né? Mas enfim, fizeram análise lá, eles acharam que foi pênalti, né? Então, a questão da arbitragem, como eu falei, o árbitro ali, ele é a autoridade do jogo e ele tem que se respeitar dentro do jogo, né? Eu acho que é essa a visão. Em momentos da entrevista, o Matheus Albino também falou que ele costuma acompanhar muitos jogadores de fora também, e essa foi uma das perguntas, ele foi questionado sobre isso, sobre essa análise que ele faz de jogadores que atuam fora do Brasil, né, atuam fora inclusive do estado, quem são os jogadores que ele acompanha e como ele consegue trazer essa influência de outros atletas também para a carreira dele. E a gente tem que fazer nossa análise pessoal, é importante isso, essas questões. E eu sou um cara que assisto futebol do mundo inteiro também. Eu sempre acompanho e acabo observando os jogos numa análise profissional mesmo. O que aquele goleiro tá fazendo de bom, que eu posso ver que ele podia ter feito diferente na partida, que seria melhor, né? E eu tento aplicar isso também dentro do meu dia a dia e dos jogos que a gente acaba participando. Por exemplo, um cara que a gente jogou recentemente, o Gabriel Brazão, do Santos.
Ele é um cara que tem um para um, assim, é impressionante, cara. Ele é muito rápido, ele fecha muito bem o espaço. Tanto que a gente chegou na cara a cara com ele, acho que umas 3, 4 vezes, assim, durante o primeiro e o segundo jogo, e ele já estava em cima. E não é que o atacante errou, é que ele foi bem demais. Quando para pensar, ele já está em cima. Exato, e eu faço essas análises assim e eu procuro aplicar, lógico que de uma maneira um pouco diferente por conta das características de cada um, né? Então, e trabalhar para chegar da melhor maneira possível, né? Então eu procuro fazer essa análise e acho que pessoalmente a gente tem capacidade de estar jogando uma Série A, né? Ou quem sabe um campeonato fora do país, né? Ou não, né? Mas como eu falei, né? Essas análises assim são muito importantes e eu acho legal fazer porque acaba sempre melhorando o aspecto profissional meu também, dentro de campo. E claro, não podia ficar de fora. Um goleiro de super alto nível, né, realmente vem jogando muito nessa temporada, vem sendo um dos destaques do Clube de Regatas Brasil e vem sendo um destaque também no cenário nacional. E ficou o questionamento, como é que vem sendo essa cobrança? Será que o Matheus Albino se cobra muito? Será que ele é mais tranquilo quanto a isso? Será que ele se garante na responsabilidade que é dada a ele dentro do CRB? Vamos conferir. Cara, me cobra até demais, assim, sabe? Pós-jogo, assim, às vezes uma derrota ou algo que eu poderia ter feito melhor, eu fico sem dormir. Não durmo de jeito nenhum, a Camila tá ali, ela sabe, não deixa eu mentir, porque me cobro bastante, assim, se eu poderia ter feito algo diferente, porque na hora é tudo muito rápido, né, na hora do jogo. A gente tem que tomar uma decisão em menos de um segundo. Só que daí depois do jogo você fica remoendo aquela decisão, se podia ter feito algo melhor, se podia ter tomado uma outra decisão que seria melhor ali no momento da partida, enfim. Então essa autocobrança é importante também para o crescimento. Tem uma situação de jogo que você trabalha mais? Como eu falei, quando perguntou da questão do treinamento, é o treinamento de situação de jogo, né? A gente trabalha bastante saída do gol. Né? Questão escanteio, a gente tem lá um material, aqueles bonecos infláveis que acaba colocando ali na área para simular o time adversário e fazer bastante cruzamento. Lá no CT é um lugar que venta bastante, né? Então a gente utiliza também desse vento. Porque pode acontecer no jogo. Quanto a Avaí agora, é um estádio que tem histórico de ter ventos fortes, né? Então a gente usa desses aspectos assim para trabalhar. Então o cruzamento, além de ser uma questão importante para a equipe, é uma questão que pode gerar algo positivo para nós. Eu acabar segurando uma bola num cruzamento, sair um contra-ataque e acabar sendo um gol, né? Então o cruzamento é uma das valências mais trabalhadas assim hoje em dia da nossa parte ali. Em nota, certamente essa sua última partida foi a melhor, mas na sua concepção individual, qual foi a sua melhor atuação pelo CRB? Esse ano ou todas? No geral, desde o seu primeiro jogo aí. Eu acho que contra tem algumas, né? Mas acho que dá para destacar contra o Santos fora, no final do ano passado, no final da Série B, que foi aquele jogo que a gente garantiu a permanência. Ali várias defesas, saída de gol importante, jogo com o pé bom, tranquilo. E sem dúvida o jogo do Bahia, foi a semifinal da Copa Nordeste, né? Que pude pegar aquele pênalti também que a gente buscou a classificação. Acho que esses dois jogos, além de ser bons jogos que eu pude trabalhar bastante, foram jogos com uma importância diferente também, que eu acho que vale a pena destacar não só pelas defesas, mas pela importância da partida também. Esse foi esse momento especial que a gente teve o prazer de estar recebendo o Matheus Albino aqui nos nossos estúdios para bater esse papo com ele, realmente conhecer toda essa trajetória do goleirão do CRB, toda a vivência que ele teve. Realmente foi uma aula de futebol também para saber mais sobre quem é o Matheus Albino. Você pode acompanhar muito mais sobre essa entrevista, então faça questão de acompanhar nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube também, para acompanhar toda essa entrevista na íntegra. Até lá!